Meus irmãos, nós vamos então, neste momento, ler a palavra de Deus e já caminharmos para a parte final do livro de Abacuque, o capítulo de número 3. Esta profecia que está contida apenas nesses 3 capítulos, mas que, como temos visto, é uma profecia muito oportuna para os nossos dias, porque, diferentemente das demais profecias e livros proféticos das Escrituras, Abacuque, ele não é um mensageiro, um profeta que traz uma mensagem da parte de Deus para o povo de maneira direta, mas ele registra uma mensagem que, na verdade, são as orações que ele fez a Deus em favor do povo, como intercessão ao povo. Abacuque aqui, como os profetas do Antigo Testamento são, ele faz, às vezes, um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, que está junto ao Pai, intercedendo em favor de nós, do seu povo, da sua noiva, da sua igreja. Então, Abacuque, nesta profecia, faz como um diário de orações. Ele registra as suas 3 orações e as 2 respostas que Deus deu a ele. É interessante, meus irmãos, notarmos que o livro ele traz 3 orações e 2 respostas. A primeira oração, lá no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4, e em seguida nós temos a resposta de Deus, dos versículos 5 a 11. A segunda oração é feita no capítulo 1 ainda, nos versículos 12 até 17, sendo que no primeiro versículo do capítulo 2, Abacuque está em uma posição de sentinela, aguardando a resposta à sua segunda oração, que vem no versículo 2 do capítulo 2, até o final do capítulo 2. Então nós temos esta resposta mais extensa de Deus à oração de Abacuque, perpassando praticamente todo o capítulo 2, com exceção apenas do verso 1. E agora, no capítulo 3, nós temos a última oração de Abacuque, a terceira oração do profeta de Deus, do profeta Abacuque. Eu vou ler com os irmãos apenas os versículos 1 e 2, para termos uma visão inicial desta oração do profeta. E hoje à noite nós meditaremos mais nesta oração, nós iremos mais adiante no conteúdo desta oração. Diz assim a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, vejam, meus irmãos, que aqui nós temos a introdução desta oração de Abacuque e a parte geral desta oração no versículo 2, quando ele coloca os elementos que serão desenvolvidos ao longo de toda esta oração. Desta forma, meus irmãos, este terceiro capítulo do livro do profeta, que registra a oração final do servo de Deus, do homem de Deus, ele é um capítulo extremamente importante para termos uma clara compreensão de qual deve ser a reação nossa, a reação dos filhos de Deus, as ações de Deus em sua providência e a resposta que Deus nos dá em sua palavra sobre o porquê da maneira dele agir. Vejam, queridos, que de forma interessante, eu já alertei a respeito deste detalhe no início, esta oração termina o livro. Portanto, nós não teremos uma resposta de Deus a esta última oração. Nós temos a primeira oração e uma resposta, a segunda oração e uma resposta. Mas aqui nós não teremos uma resposta. E o porquê disso? Porque, na verdade, a própria oração de Abacuque já é a resposta. Percebam, queridos, que nas 2 primeiras orações, Abacuque ele está lutando com o Senhor. É por isso que o próprio nome dele, que significa abraço,
ou o agarrar do lutador contra o seu oponente, o próprio nome dele ilustra aquilo que o profeta faz no livro. Ele luta com Deus, ele indaga a Deus, ele interroga o Senhor a respeito dos seus caminhos, da sua providência, que parecem ser caminhos que não estão adequados com a expectativa do coração humano em relação a quem é Deus. Como um Deus justo pode permitir a perversão no meio da igreja? É o conteúdo central da primeira oração. Deus então responde a Abacuque que ele levantaria uma nação ímpia para castigar os perversos e purificar a sua igreja. Abacuque não se vê contente com esta resposta. Pelo contrário, ele fica ainda mais abalado, porque ele agora pergunta como um Deus justo e santo pode usar um instrumento impuro para disciplinar aquele que é mais puro do que o próprio instrumento. Como Deus pode usar uma nação pagã para disciplinar a sua igreja, que embora esteja pecando, ela é melhor do que essa nação pagã? Deus então traz a resposta à segunda oração do profeta, indicando que nos seus propósitos na história, ele permanecerá a ser o mesmo, ele permanecerá a ser o Deus que justifica os que creem e que dá paga aos seus pecados, ao soberbo, porque os planos dele não vão se frustrar, como estão ali delineados no versículo 14. A glória e o conhecimento da glória do Senhor vão ser difundidos por toda a terra, com a vinda de Cristo, com a vinda do Evangelho, com a manifestação da graça e da salvação de Deus às nações. Abacuque agora, então, é chamado a se colocar em silêncio e a perceber que Deus está no seu templo. Deus está entronizado, ele governa, ele reina, ele cumpre os seus propósitos e todos eles procedem de um Deus que é justo, de um Deus que é santo e, conforme nós vamos ver agora no capítulo 3, de um Deus que é misericordioso. Não duvide, Abacuque, da minha justiça, não duvide da minha santidade, creia na minha misericórdia. Abacuque, diante do templo do Senhor agora, ele une o seu coração ao coração do Pai. E agora ele profere uma oração de louvor. E é por isso que esta última oração é tanto a oração do profeta, quanto a resposta de Deus através da boca do profeta. Não é Deus mais que fala na primeira pessoa através de oráculos, e os oráculos são isso, são profecias em que Deus fala em primeira pessoa. Não, agora é Deus falando por meio da ação do Espírito Santo no coração do profeta, que enche o seu coração do conhecimento da glória do Senhor, para que ele, calando o seu coração de toda a inquietação, de toda a ansiedade, de toda angústia e perplexidade diante dos planos de Deus, ele pode agora fazer a sua boca falar com louvor, falar o mesmo que Deus fala. Portanto, meus irmãos, esta oração de louvor, ela marca um momento em que a vontade do profeta se alinha, se submete à vontade de Deus. Abacuque fala conforme a vontade de Deus. Não é necessário mais nenhuma resposta. Deus não precisa responder o louvor. Deus apenas recebe o louvor. E é por esta razão que esta oração, diferentemente das anteriores, e aqui nós temos até uma indicação, segundo declaram os estudiosos, de que Abacuque é muito provavelmente também um levita, esta oração é composta na forma de um salmo. Nós temos aqui no capítulo 3 um salmo, conforme nós vemos no verso 1, que abre o capítulo, e no verso 19. O verso 1 diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Esta expressão aqui traduzida por canto, ela indica geralmente um salmo didático ou um salmo de lamentação. Esta expressão aparece outras vezes na Bíblia, principalmente nos livros dos Salmos. São salmos em que alguém ele louva a Deus diante das aflições, diante das angústias, em que alguém lamenta
diante destas angústias, mas mesmo assim profere ao Senhor uma palavra de louvor. E o versículo 19 também nos mostra que esta oração é um salmo ao Senhor. Versículo 19 diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Era uma oração para ser feita não apenas pelo profeta, mas para ser feita por todo o povo de Deus, cantando na presença do Senhor, tangido com arte, salmos para serem cantados no santuário, salmos para serem cantados no lar do povo de Deus quando cultuava, salmos para serem cantados em louvor e adoração ao Senhor. A oração, então, se destinava, meus irmãos, a ser entoada nos dias difíceis, nos tempos de crise. Nos dias que Abacuque vivia, em que o povo ainda estava em Jerusalém, tinha o privilégio de se reunir no templo, mas Abacuque já sabia, este prazo estava encerrando. Então era um salmo para o templo que em breve seria destruído, conforme as profecias, conforme o que o próprio Deus havia revelado sobre a destruição de Judá pela mão da Babilônia, dos caldeus, lá no capítulo 1. Mas também era um salmo para ser cantado em todas as épocas, para ser cantado lá no exílio. Quando eles estivessem na Babilônia, no exílio, eles cantariam este salmo, dizendo: Senhor, nós cremos na tua misericórdia, ainda que nos falte todos os bens da terra prometida, da terra que emana leite e mel, nós cremos em ti, porque o justo viverá pela fé. É um salmo para ser cantado após a restauração, quando eles fossem trazidos de volta à sua terra, e eles cantariam este salmo em louvor ao Senhor, esperando o cumprimento das promessas, quando a glória do Senhor se manifestaria na vinda de Cristo. E é um salmo para ser cantado por nós, igreja do Novo Testamento, que passamos pelo deserto hoje, pela peregrinação no deserto de povos, como diz o profeta Ezequiel, em meio às nações ímpias, em meio às nações que não temem ao Senhor, mas que sabemos que mesmo que o Senhor permita em nossa peregrinação passarmos por desolação, passarmos por privações, nós vivemos pela fé nele. Portanto, meus irmãos, este é o contexto aqui. As orações anteriores, elas prepararam o coração de Abacuque, porque ao receber a resposta de Deus, ele agora pode louvar ao Senhor e se colocar debaixo da vontade do Senhor. Abacuque está no templo, e o que é próprio ao templo a não ser cantar louvores ao Senhor? Ele contempla a majestade do Senhor, assentado no seu trono, no seu templo. Ele cala a inquietação do seu coração, ele cala a ansiedade, ele enche o seu coração da presença da glória do Senhor, e agora os seus lábios louvam ao Senhor neste salmo. É isto que acontece neste momento, queridos irmãos. Mas percebam, meus irmãos, como Deus prepara Abacuque para louvá-lo. O sentimento correto que Deus vai produzindo no coração dele para louvá-lo é colocado aqui no versículo 2. Em seguida, Abacuque também é instruído pelo Senhor, não apenas em seu coração, mas em sua mente, a fazer os pedidos corretos. Muitas vezes, quando as dificuldades nos acometem, quando a ira do Senhor se manifesta através do seu juízo, da sua disciplina, nós mais perdemos tempo perguntando a Deus por quê do que orando segundo as suas promessas. E Abacuque agora está preparado não apenas a ter o sentimento correto ao orar, mas também a fazer pedidos corretos a Deus, conforme nós também podemos ver no verso 2. E finalmente, Abacuque haverá de receber a resposta certa do Senhor, porque ele está movido pelo sentimento correto ao orar. Ele faz os pedidos conforme as promessas de Deus, os pedidos corretos a Deus, e ele recebe a resposta certa do Senhor. E é isso que nós encontramos no versículo 2. Mas percebam, queridos, que Deus, ele prepara o seu servo para o louvor. Abacuque, aqui nesta oração,
Nesta oração do profeta, conforme diz o verso 1, sob a forma de canto, ele está reagindo ao versículo 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Percebam que o versículo 20, ele traz aqui uma conjunção adversativo, porém, demonstrando que, embora o mundo esteja em inquietação, embora o juízo e a ira de Deus sejam manifestos no mundo através de castigos contra o soberbo e de disciplina contra o povo da aliança que não tem sido fiel ao Senhor, o Senhor permanece sempre o mesmo. Ele está no lugar de adoração, que é o templo, mas que também, conforme nos revela o profeta Isaías, em Isaías 6, quando ele viu Deus assentado em seu trono no templo, conforme também nos revela Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 6, nas visões que João tem do templo de Deus e do seu trono no templo, Apocalipse 21, 22, o templo também não é somente um lugar de adoração, é o lugar em que Deus exerce o seu governo. O templo é a sala do trono de Deus, onde ele está assentado em seu trono, demonstrando toda a sua soberania. Enquanto as nações soberbas recebem a paga dos seus pecados, enquanto os soberbos são oprimidos pelos juízos de Deus e pelas pragas com as quais ele castiga os maus, com as quais ele purifica os justos, Deus permanece o mesmo. Ele está na sala do trono, exercendo a sua soberania e exigindo para si toda a adoração e todo o louvor. Ele é o onipotente que habita no templo. Nas primeiras orações de Abacuque, nas duas primeiras orações, nós percebemos que ele está agitado. O seu coração se move pela perplexidade, pela ansiedade de ver tantas coisas ruins acontecendo. Primeiramente, ele se queixa da maldade que há no meio do povo de Deus e ele clama pela justiça e salvação do Senhor. Em seguida, diante da resposta que Deus lhe dá sobre a maneira como ele vai operar a justiça, Abacuque se queixa do castigo severo demais, clamando pela santidade de Deus, clamando pela aliança do Senhor. Percebam como Abacuque, nestas argumentações, meus irmãos, embora ele não peque, ele demonstra um coração agitado, um coração movido por ansiedade. E quantas têm sido as orações agitadas que as pessoas nestes dias têm elevado aos céus? Quantos têm sido, ó Deus, diante de Deus, movidos por um sentimento, queridos irmãos, de perplexidade diante das mortes, de indignação diante da doença, de frustração diante dos desmandos dos governos, das más administrações, da má condução, das crises que têm sido fomentadas, crise econômica, crise política, crise social. Quantos não são aqueles que têm se inquietado diante destas coisas, mas agora Abacuque, ele tem uma visão de como o céu está diante destas coisas. Deus está no templo. Deus está no trono. Cale-se. Aquiete-se, Abacuque. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. É o que Deus está mostrando ao seu profeta. Ele está tendo uma visão do juiz de toda a terra, em sua sublime majestade, em sua suprema soberania e poder. Ele está no santo templo. E qual a consequência requerida da contemplação da glória do Senhor? Cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo, meu filho Abacuque, cale a boca, fique quieto. Pare por um instante de falar, não se desespere, pare de trazer palavras irrefletidas ao meu trono, contemple a minha glória, medite na minha glória, veja quem sou eu. Meus irmãos,
como nós nos assemelhamos a Abacuque, porque nós falamos muitas vezes a Deus de forma atabalhoada, cheia de perplexidades. Nós entramos em nosso quarto de oração não movidos pelo desejo de contemplar a glória do Senhor, mas movidos pela ansiedade de querer ver Deus agir em nosso favor, de acordo com as nossas expectativas. Como se Deus fosse colocado ao nosso serviço quando oramos. Mas o pai diz ao seu filho: silêncio, filho. Todos aqueles que são pais já tiveram que tomar uma atitude assim. Quando filhos estão cheios de inquietação, confusos, ou brigando, ou fazendo travessuras, e o pai ou a mãe então diz: pare. É o que Deus está fazendo com Abacuque. Silêncio. Esta foi a mesma atitude de um profeta contemporâneo a Abacuque, quando, dias adiante, ele viu a destruição chegar a Judá e a Jerusalém. Ele viu que as palavras do Senhor ditas a ele mesmo e a Abacuque se cumpriam. E aquele profeta, Jeremias, ele testificou a invasão que Nabucodonosor, os babilônios, os caldeus realizaram contra Jerusalém, destruindo a cidade. Então, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 26, Jeremias, ele tem a mesma orientação do Senhor e toma agora a mesma atitude que Abacuque toma no capítulo 3 da sua profecia. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Veja, não é silêncio no sentido de não orar, mas é silêncio no sentido de não lamentar, de não indagar, de não murmurar. Abacuque contemplou a Deus, mas além disto, ele ouviu a palavra de Deus, que aquietou o seu coração, que orientou a sua mente confusa e perplexa, e Deus havia dito a ele na profecia, no capítulo 2, no versículo 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. A fé, Abacuque, deve ser exercida nos momentos de crise. Olhe para mim, Abacuque. Creia em mim. Exerça a fé, porque a vida do justo, ela está relacionada à sua fé. Esta fé é que torna os homens justos. Esta fé que dá a vida aos homens. Esta fé que leva os homens em momentos de crise, de dor, de angústia, a esperar, sabendo que ele age não por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. E foi esta mesma fé dos crentes fiéis e serenos no cativeiro que os fez perseverar, esperando o cumprimento das promessas. Deus, então, está dizendo a Abacuque, está dizendo a todos nós que somos servos dele e lemos a sua palavra revelada, que nós devemos nos aquecer aos decretos do Senhor, nós devemos nos aquietar diante dos planos do Senhor, mesmo que sejam planos de disciplina e de juízo. Inclinemo-nos para o Senhor em meio à adversidade. Esperemos nele, porque Deus tem uma graça para os seus filhos nestes tempos, a graça da esperança. Esperar no Senhor por meio da contemplação daquilo que não se pode ver, a não ser pelos olhos da fé. Abacuque está pronto para adorar. Abacuque está pronto agora para louvar. Ele está com o coração cheio do sentimento correto. E é este sentimento que o leva a orar, não mais para indagar a Deus em relação aos planos da sua providência, mas agora ele ora em louvor a Deus por estes mesmos planos. Você já louvou a Deus porque ele tem enviado o Covid à terra? É isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele está louvando a Deus por enviar a aflição a Jerusalém, por enviar os caldeus como vara de correção.
Ele está dizendo, Senhor, eu entendo agora que o Senhor tem plano nestas coisas, que o Senhor governa sobre estas coisas. Nesta hora, meus irmãos, aqueles que têm uma teologia que não é bíblica, eles sofrem. Os arminianos, os católicos romanos, os hereges espíritas, testemunhas de Jeová, adventistas, aqueles que seguem um Deus que eles criaram na mente deles e não o Deus da palavra, eles sofrem, eles desesperam, porque eles não conseguem entender como um Deus justo, santo e bom, assentado no seu trono, sendo todo-poderoso, envia aflições e juízo sobre a terra. Mas este é o Deus bíblico, é a este Deus que nós devemos louvar, porque ao enviar juízos ele é bom. Ao enviar calamidades, ele é bom. Meus irmãos, qual juiz seria bom se vendo um criminoso, confesso, merecedor da pena de morte, o libertasse, o colocasse livre? Deus é bom ao enviar os seus juízos e ele é cheio de graça ao enviar salvação. Não indague da bondade de Deus, você pecador imundo. Quem somos nós para fazer isso? Abacuque entende estas coisas. Ele vê a glória do Senhor, ele se prostra. Ele reconhece o Deus verdadeiro e soberano e não o ídolo que a mente humana forma, que a teologia do homem sem a Bíblia forma, mas ele vê o verdadeiro Deus. E, diferentemente do coração não regenerado, que ao contemplar o verdadeiro Deus tende a odiá-lo, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Abacuque, movido pelo Espírito Santo, louva o verdadeiro Deus. Não o Deus dos sonhos, mas o Deus vivo e verdadeiro. Porque Deus produziu no coração dele temor. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. A palavra aqui traduzida por alarmado é a palavra temor. Eu tenho sentido o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O coração dele agora foi cheio do temor do Senhor. Meus irmãos, só pode crescer na graça quem tem o temor do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se nós não sentirmos temor e tremor diante do Deus santo, justo e bom, do Deus soberano, que envia salvação, mas que também manifesta o furor da sua ira, se nós não temermos diante desse Deus, nós não estamos no caminho da salvação. O próprio Senhor Jesus nos declara isso em Mateus, no capítulo 10, quando ele diz, temei aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não tema o homem, tema a Deus. Abacuque, ouvindo a palavra de Deus, agora é movido pelo temor do Senhor. É promessa da graça de Deus, conforme encontramos em Jeremias 32, nos versículos 39 e 40, de dar pelo seu Espírito Santo e de colocar em nosso coração, pelo seu Espírito Santo, o temor dele. Deus promete que colocaria o temor do Senhor no coração do seu povo e dos filhos daqueles que lhe servem. Ambas as réplicas que Deus faz às orações de Abacuque demonstram quem ele é. Ele é um Deus santo em castigar os infiéis na sua igreja. Ele é um Deus justo e santo em realizar o castigo e o juízo sobre as nações ímpias, como ele fará contra todos os soberbos, porque, sendo ele justo, sendo ele bom, ele se indigna contra o mal. E este é o sentido aqui da ira divina, do Deus que se assenta no seu trono e está cheio de ira contra o mal, contra a injustiça, contra o pecado, daqueles que adoram os ídolos deste mundo, a riqueza, o poder, o prazer, daqueles que são soberbos e não agradecem ao seu Criador por tudo de bom que ele lhes dá. Meus irmãos, se você de fato tem sido tocado pelo Espírito Santo com esta bênção do temor do Senhor, você não estranha os juízos de Deus. Eu não estranho os juízos de Deus. Se você tem o temor do Senhor, você vai estranhar a bondade de Deus. Por que Deus me dá coisas boas, sendo eu um pecador?
Se você nunca fez essa pergunta, talvez você nunca se converteu. Por que Deus te dá a vida, te dá saúde? Por que Deus não te lança no inferno? Por que Deus te deixa ter uma família, alimentos, amigos, usufruir da criação, se tudo isso pertence a Ele e o meu coração é rebelde, aquele que é o meu Criador, aquele que é o Criador dos céus e da terra? Imagine, meus queridos irmãos, se você fosse um bandido e um ladrão e invadisse uma propriedade que não é sua e começasse a morar ali e começasse a viver naquele lugar. E então você soubesse que o dono daquela propriedade é uma pessoa poderosa, com um exército armado, e ele sabe que você está ali, e ele permite que você continue ali. Você não ficaria admirado? Por que ele me permite estar aqui, se ele pode me tirar a qualquer momento? Este bandido e ladrão somos nós. Porque no momento em que nós usufruímos da vida que não é nossa e deste mundo que pertence ao Senhor, Criador de toda a terra, sem dar a glória devida a Ele e sem termos um coração grato a Ele, nós deveríamos estranhar por que Ele me permite mais um segundo de contentamento e não me lança na masmorra do inferno. O temor do Senhor, meus irmãos, nos leva a contemplar a grandeza da misericórdia de Deus. E apesar de estar irado contra o soberbo, diz o apóstolo em Romanos, no capítulo 2, ele é longânimo. E você, ó homem, não entende que a longanimidade, a tolerância, a bondade de Deus que te deve conduzir ao arrependimento. Se nós tivermos de fato o temor do Senhor, nós ficaremos perplexos com a bondade de Deus em não executar o juízo sobre a criação, sobre o homem. Deus está irado e Abacuque contempla o Deus irado no seu trono, que embora esteja irado, é longânimo e refreia a sua ira para que a terra não seja consumida. Deus está ardendo e fumegando. E é esse o sentido da palavra ira no hebraico. Ele arde como um fogo consumidor. Ele fumega como uma coluna de fumaça. Assim como o povo de Israel o viu quando ele desceu sobre o monte Sinai. E todos, ao verem a presença de Deus, eles temeram, porque eles disseram que iriam morrer. O monte se fendeu, fogo consumiu o monte, nuvens espessas desceram sobre o monte, trovões e relâmpagos foram ouvidos, um alarido, o clangor de trombeta, pedras que caíam do monte, e quem tocasse no monte seria morto. Este é Deus. E Abacuque então contempla o Senhor no seu templo, e agora o coração dele enche de temor. Senhor, eu me sinto alarmado. De modo apropriado, Abacuque responde às ameaças da ira e da punição de Deus. E o modo apropriado é o temor. Quantas pessoas têm perguntado por que Deus permite isso, lamentado e até murmurado contra Deus. Mas a única forma de reagirmos ao que tem acontecido em nossos dias, que é aceitável diante daquele que está sentado em seu trono, é o temor. Será que essa doença não tem produzido em você temor? Um vírus invisível pode entrar na sua casa pelas mãos de um entregador de pizza e matar você e sua família, porque Deus pode querer assim? Será que isso não tem te dado temor? Abacuque ouviu sobre o juízo de Deus terrível que cairia sobre sua nação, que cairia sobre a terra em seus dias, e ele temeu. E Deus quer que nosso coração esteja assim, queridos irmãos. Porque em Isaías 66, 2, o Senhor descreve aquele para quem ele olhará, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Tremer diante da palavra de Deus é parte da experiência de estar de forma correta na presença dele. Não apenas tremer diante dos juízos, mas tremer diante daquele que envia o juízo. Tem crente que tem medo do Covid, mas não teme a Deus. Que crente é você? Porque se o Covid te matar, você vai se dar de cara com Deus.
E você está pronto para isso? Temor diante daquele que é o dono da vida. Só por meio da consciência, meus irmãos, dos nossos pecados. E a prova de que somos pecadores é porque nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Nós somos mortais e frágeis. O melhor de nós não passa de pó e cinza, como declarou o patriarca Abraão. Homens excelentes, pessoas de renome, servos de Deus do passado, todos eles, excetuando Enoque e Elias, eles conheceram a morte, eles foram consumidos pelos bichos e eles voltaram ao pó. Tremor é a atitude correta diante da palavra de Deus e é a única via que nos dá acesso à misericórdia e à salvação. Abacuque tremeu diante de Deus, diante da sua ira. Ele viu pela palavra do Senhor como o Senhor o via. Ele percebeu o seu pecado. Ele percebeu que ele e a nação, eles não podiam fazer nada por si mesmos. Então agora ele está pronto a recorrer à salvação de Deus nesta palavra, nesta oração, neste salmo de louvor. E ele então agora começa a fazer pedidos corretos ao Pai. Vejam, meus irmãos, estes pedidos que ele faz ao Pai, que podem se resumir como uma súplica por misericórdia. Quando você vê a glória de Deus, o Deus que é fogo consumidor, e esta glória deixa claro e patente diante de você quão pecador você é, você então agora diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E é isso que Abacuque faz. Ele diz: Senhor, eu me sinto alarmado, então aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida no meio da tua ira, Senhor. Lembra-te da misericórdia. Um coração cheio de temor, ele encontra o caminho da salvação. Ele reconhece que no meio da ira, no meio do furor, há misericórdia. Ele está contemplando, meus irmãos, as promessas de Deus que em meio às sombras o profeta já vê na cruz. Porque em que lugar a ira de Deus e a misericórdia se encontraram? Em qual lugar Deus derramou a sua ira para fazer surgir um rio caudaloso de misericórdia, a não ser na cruz? Ali na cruz, o pecado foi castigado com a ira de Deus, com o cálice da ira de Deus, que foi sorvido pelo Senhor Jesus, a fim de que do seu flanco, que foi aberto pela lança, pelo seu sangue, rios de água de misericórdia fossem dados aos fiéis, aos que creem. Abacuque, então, ele já não lança argumentos contra os propósitos de Deus. Porque Deus envia provações, porque Deus envia enfermidades, porque Deus traz juízo sobre a terra, porque Deus castiga o seu povo com um povo mais ímpio. Ele já não se sente horrorizado ante o fato de uma nação mais depravada ser um instrumento para julgar Judá. Com aceitação, com tremor e temor, diante de Deus, o profeta agora se empenha a pedir aquilo que Deus promete, a colocar sua oração na mesma direção da palavra de Deus. E Deus já havia revelado a ele na sua resposta no versículo 4, o justo viverá por sua fé. E assim Abacuque e todos os crentes judeus do período anterior a Cristo, os crentes agora em Cristo, eles tinham que viver pela fé, acreditar nas promessas de Deus, porque a fé é crer naquilo que Deus prometeu, é crer na palavra de Deus. E eles deveriam viver por esta palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disto viverá o homem, diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 8, e esta é a palavra repetida pelo Senhor Jesus na tentação. Orar, meus irmãos, significa pedir a Deus por coisas que Ele prometeu dar. E é isto que é viver pela fé. Deus prometeu que Ele nunca daria calamidades e assolações ao mundo. Pelo contrário, Ele prometeu que Ele traria juízo sobre a terra. Principalmente quando as nações se desviassem
dele, do temor dele. Então, se nós vemos nações cada vez mais apóstatas, nós não devemos esperar um mundo melhor, mais justo, mais equânime, mais igualitário, mas o que nós devemos esperar é juízo. Estas são as promessas de Deus, mas nós também podemos ter a convicção que em meio à ira, Deus age com misericórdia. Nós temos toda a certeza de que, apesar de Deus derramar o seu juízo, Ele agirá com salvação e misericórdia para com aqueles que o temem, para com aqueles que creem na sua palavra. É por isso que Abacuque então pede, segundo a promessa, em primeiro lugar, aviva, Senhor, a tua obra. Quem Deus haveria de avivar? Exatamente os homens de fé, o justo que vive pela fé. Deus aviva o seu povo, e avivar significa dar força, dar vigor, mesmo em dias de juízo. Nos dias em que o mundo está perplexo, nós podemos ter uma fé fortalecida na alegria do Senhor. Nos dias em que o mundo está desesperado, choroso, angustiado, nós, apesar das lágrimas, podemos ter confiança e esperança, porque o Senhor aviva o seu povo e Ele aviva a sua igreja. Os crentes, meus irmãos, lembre-se disso, os santos de Deus na terra, eles não vão escapar dos horrores e das tristezas, dos juízos que cairão sobre as nações. Esta falsa teologia, essa escatologia, essa teologia dos fins dos tempos, que diz que os crentes serão tirados antes da grande tribulação, isto é uma mentira. Não haverá um arrebatamento secreto. A igreja será arrebatada nos ares quando Cristo vier para julgar o mundo, conforme está na primeira carta aos Tessalonicenses. A igreja passará por todas as aflições, assim como os apóstolos passaram pela grande tribulação que ocorreu após Cristo enviar o Espírito Santo, e eles foram martirizados, os crentes foram perseguidos, famílias foram mortas em arenas, crentes foram devorados por cães e por feras, mas, como disse um pai da igreja chamado Tertuliano, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Deus não diz que nós seremos livrados das aflições, pelo contrário, o Senhor Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas eles serão avivados, eles terão bom ânimo, eles serão fortalecidos e firmados em sua fé diante das aflições. Esta é a primeira oração, o primeiro pedido. O segundo pedido é: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Ao longo das gerações, Senhor, cumpra a tua promessa, não apenas do versículo 4, de que o justo viverá pela fé, de que o justo será avivado e receberá a vida eterna, mas cumpra também a promessa do versículo 14, que o Senhor declarou: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor, que a tua obra, Senhor, seja de tal maneira que a tua glória se faça conhecida. Esta é a mesma oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer na oração dominical, no primeiro pedido, quando o Senhor diz: santificado seja o teu nome, isto é, que os homens conheçam a Deus, conheçam a sua glória, temam a Deus. Faze-a conhecida, Senhor, a tua glória, a tua obra, tal como o Senhor prometeu. Veja, Abacuque está orando aquilo que Deus disse. E no meio da tua ira, Senhor, enquanto os teus juízos estiverem sendo derramados sobre o mundo, um por vez, juízos que virão não na intensidade que nós merecemos, mas que virão sendo refreados pela tua infinita bondade, pela tua paciência e pela tua longanimidade, mas que virão. E na medida em que o Senhor for derramando esse juízo, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando o tempo do juízo se aproxima, e Abacuque sabia que próximo a ele, na próxima geração, inimigos viriam, destruiriam a cidade santa, colocariam em ruínas o templo e as muralhas da cidade, incendiariam todas as casas de Jerusalém, matariam a maioria do povo, levariam seus jovens como escravos para a Babilônia, humilhados, arrastados por anzóis presos ao seu nariz.
matariam os seus príncipes e reis. Abacuque sabia de tudo isto, mas diante desse juízo que se aproximava, confiado no Senhor, temendo ao Senhor e não o juízo, ele se firma nas promessas de Deus e diz: o Senhor trará ira, mas isto redundará para a tua glória, porque no meio da ira o Senhor vai se lembrar do teu plano, da misericórdia, da salvação. Estas coisas cooperarão para a vinda de Cristo. Estas coisas cooperarão para que o Evangelho chegue às nações. Estas coisas cooperarão para que a glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. E cooperaram, meus irmãos. Hoje nós somos frutos disso. Porque Deus preservou piedosos em Israel. A palavra foi preservada. Jerusalém, séculos depois, foi restaurada. Cristo veio ao mundo e a salvação chegou até nós. Deus tem se lembrado da misericórdia. E finalmente nós vemos que o sentimento correto, a oração, que é o temor, os pedidos corretos feitos a Deus, que são os pedidos conforme a sua revelação, a sua vontade, pedidos por avivamento, pedidos por crescimento do reino, pedidos por crescimento da misericórdia, da salvação, estas coisas se cumprem. E Abacuque, ele teve a resposta certa que vem do Senhor. Estas respostas não estão registradas aqui, porque o que Abacuque registrará a partir do versículo 3 são declarações do passado, para afirmar em sua fé de que aquilo que ele pede para o futuro, Deus já havia realizado em outros momentos. Mas quando nós olhamos para o futuro, da perspectiva de Abacuque, que vivia ali tantos anos antes de Cristo, praticamente 600 anos antes de Cristo, nós vemos que as súplicas dele foram respondidas. No ano 606, há a primeira incursão dos caldeus contra Jerusalém. Deus Deus permite que Nabucodonosor levasse vários cativos quando Jerusalém é conquistada. E entre aqueles cativos estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram usados pelo Senhor para dar testemunho do Senhor na Babilônia, para serem homens de fé, que apregoaram a misericórdia de Deus da Babilônia, para serem homens avivados no meio da terra dos caldeus, para serem homens que manifestaram o conhecimento da glória do Senhor na terra dos gentios. Mais tarde, meus irmãos, na segunda conquista que Nabucodonosor empreendeu contra a cidade, ele leva uma segunda remessa de exilados, e entre eles estava o profeta, o jovem Ezequiel, que profetizou na Babilônia, e lá da terra do cativeiro, ele declarou que Deus faz aos homens segundo aquilo que ele prometeu. Ezequiel 36, 37. Ainda mais adiante, quando as coisas se tornaram pior, no ano 536, Deus, ele começa então a agir e mudar a sorte do seu povo. E em resposta à oração de Daniel, em Daniel 9, Deus levanta homens de fé, Deus aviva a sua obra, e ele levanta Zorobabel, ele levanta o sumo sacerdote Josué, ele levanta o profeta Ageu, e estes homens voltam para Jerusalém e reedificam a cidade. Mais tarde, no ano 458, Deus levanta um sacerdote chamado Esdras, que ajuda a cidade a ser mais uma vez restaurada. Em 445, Deus levanta um governante chamado Neemias, que reedifica os muros de Jerusalém. Deus levanta um profeta chamado Malaquias, que chama o povo ao conserto, aqueles que após alguns anos já se desviavam dos caminhos bons. E ainda no exílio, o Senhor aviva a sua obra e demonstra que o seu nome seria conhecido entre as nações através da vida de Mordecai e de Ester, que no reino persa dão testemunho do Senhor. Meus irmãos, a igreja moderna pode esperar mais juízos de Deus sobre nossa época e sobre as nações? Porque, meus irmãos queridos, nações que anteriormente se alicerçaram sobre o fundamento da palavra, nações cuja origem foi a pregação do evangelho na Europa por meio do apóstolo Paulo, as nações ocidentais se apostataram da fé. E se Deus destruiu o mundo perverso nos dias de Noé,
se ele erradicou Sodoma e Gomorra, se o Senhor enviou o povo especial para o exílio e para a reprovação entre as nações da Babilônia por causa dos seus pecados, meus irmãos, seria Deus justo se ele poupasse as nações ocidentais modernas, que uma vez foram cristãs, mas que agora têm praticado pecados semelhantes aos do mundo antigo nos dias de Noé? Pecados semelhantes aos que praticaram os habitantes de Sodoma e Gomorra, pecados terríveis como os que praticaram o povo de Judá e de Israel antes do exílio? Portanto, esta oração de Abacuque: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esta oração, meus irmãos, é a oração para os nossos dias, para as horas difíceis em que o justo, justificado pela fé, tem que perseverar diante das calamidades. Creia na misericórdia de Cristo e saiba que a ira de Deus virá. Deus trará pragas, como tem trazido, sublevações, guerras, conflitos, tudo isto, conforme nós vemos claramente no sermão profético de Jesus e no livro de Apocalipse. Mas, diante destas assolações, homens e mulheres piedosos, pessoas de fé, eles vão manifestar o brilho do conhecimento da glória do Senhor, como o Senhor revelou a Daniel. Eu te convido a ler o que diz Daniel, que foi depois de Abacuque, que foi um profeta posterior a Abacuque, que é uma resposta à oração de Abacuque e à vida deste profeta. E ele declara no verso 3 de Daniel 12, os que forem sábios, isto é, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que creem no Senhor, estes, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nos tempos de crise, Deus levanta os seus piedosos para serem fulgor da sua glória, demonstrando o temor ao Senhor, demonstrando a convicção na salvação e na misericórdia do Senhor, apregoando a palavra da glória do Senhor, porque eles são frutos da misericórdia divina. Que Deus nos abençoe. Que esta oração nos ajude, meus irmãos, a enxergarmos as coisas como Deus as vê. Não como o jornal da Globo as vê. Não como o presidente da República e os governadores as têm visto. Mas como aquele que está no trono, no seu templo, contempla estas coisas. É assim que Deus vê essa situação. E é assim que nós, diante da palavra de Deus, devemos enxergá-las. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.